Então, agradeço muito todos vocês que estão presentes. Boa tarde para todos vocês que vieram aqui para viver uma experiência muito marcante no Career Week Belas Artes. Você é nosso convidado aí a viver uma semana muito interessante para refletir sobre seu futuro, sobre carreira, sobre os desafios, né, que vão surgir, sobre o que você pode fazer desde já para planejar os caminhos que você pode vir a trilhar. Para a gente começar, então, nós já estamos aqui com a presença do Eduardo Migliano. A gente está também com a Isabela Parque, daqui a pouco eu vou apresentá-los. Ontem pela manhã a gente teve a presença aí do LinkedIn, então na figura aí da Juliana Félix, falou muita coisa interessante para vocês, para quem pôde participar sobre como ser encontrado no LinkedIn. Ontem à noite falamos sobre o futuro da arquitetura aí com o escritório Perkins & Will. Hoje a gente teve a presença aí do professor Marcos Hashimoto, que é professor associado lá da Universidade de Indianápolis, né, Indianápolis voltado exatamente para empreendedorismo, então foi uma experiência muito bacana, ele falou sobre caminhos aí para a carreira empreendedora. A gente ainda tem muita coisa para acontecer, hoje a gente tem aqui a presença do Eduardo, amanhã de manhã a gente tem uma palestra sobre gestão de portfólio aí com a Adobe. É muito bacana a gente pensar sobre isso. O portfólio, às vezes, é a primeira porta de entrada aí para você conquistar, gerar negócios, conquistar clientes, encontrar uma oportunidade de emprego. Amanhã à tarde a gente vai ter a presença do Sérgio Mota, aí vai falar sobre carreira artística com foco em produção musical, como produzir músicos, como produzir clipes, todas essas coisas bastante interessantes aí. A gente vai contar também com a presença de ex-alunos, alguns ex-alunos que estão bem aí na Belas Artes, estão trabalhando bem fora, com boas conquistas. Aí a gente que já se apresentou no Lollapalooza, a gente vai ter também um diretor de fotografia de videoclipes aí da Cláudia Leite, Pitch, entre outros. Amanhã à noite vai ser uma palestra bastante também buscada e interessada pelo tema, que é o poder do autoconhecimento, né, no planejamento de carreira com o presidente da iTalent. Então vocês estão todos convidados. Na quinta-feira a gente vai falar sobre carreira artística com foco em artes visuais, né, museus. Então a gente tem até a experiência aí da Liene, que já efetivamente se expôs no MoMA, né, em Nova York, entre outros museus aí ao redor do mundo. A palestra será em português, né? E à noite a gente vai ter aí um painel de mulheres no mercado de trabalho, né? A gente precisa falar disso, os desafios que ainda são muito fortes, as barreiras, as dificuldades que se impõem aí para as mulheres no mercado de trabalho. Então a gente vai ter aí a principal CEO durante muito tempo da Dudalina, né, Sônia Rez, a gente vai ter Paula Fiorentini, vai ter 3 estudantes aí da Belas Artes que estão super envolvidas aí em vários setores diferentes. E na sexta-feira pela manhã a gente vai pensar sobre carreira, né? Como ter uma carreira. Será que minha carreira é planejada ou uma carreira inusitada, né? Às vezes uma dificuldade, uma situação que você tem que enfrentar, às vezes até uma demissão pode ser o que você mais precisava, né? Talvez é o que você mais precisava para crescer, encontrar novos caminhos, enfim, desenvolver a sua carreira. Bom, depois eu vou divulgar a pesquisa de satisfação, mas hoje a gente está aqui então com o Eduardo Migliano, uma grande alegria, ele vai falar sobre... o Eduardo Migliano é fundador da 99 Jobs, eu vou falar um pouquinho do currículo dele aqui agora. Ele vai falar sobre o futuro das profissões, aí o planejamento de carreira em tempos de incerteza. Antes disso, eu queria apresentar rapidamente a Isabela Parque, que é a nossa artista que está aqui hoje, estudante de mídias sociais digitais. Ela desenvolve tipologias, né, fontes de letras, e à medida que o Du for falando, ela vai construindo aí uma nuvem de palavras à mão, aí, totalmente craft. Quer falar um pouquinho, Isabela? Não, queria agradecer pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma palestra incrível. Eu vou estar por aqui também, mas vou estar assistindo também a palestra. Que bom. Bem-vinda, então. Então, vamos em frente aqui. Queria agradecer muito a sua presença, Eduardo, seu tempo. Imagino quantas coisas você tem que fazer, quantas coisas para, né, nesse momento aí, pilotar equipes à distância, mas você dispôs aí um tempo para estar aqui com a gente, né, para pensar aí a carreira, ajudar esses jovens universitários a se encontrar seus caminhos. Então, a gente é muito, muito, muito grato por isso, em nome da Belas Artes. A gente está muito feliz de ter a tua presença aqui. E contar Imagina, um pouquinho, super então... prazer. O Eduardo Migliano, ele
Aos 24 anos, aí fundou a 99jobs.com, uma comunidade colaborativa online de carreira que nasceu aí com a intenção de redesenhar a forma como as organizações e as pessoas se conectam. E aí a principal, né, core dele é fazer isso baseado em crenças e valores, né? Hoje, com mais de 3 milhões e 800 mil pessoas que já estão conectadas e mais de 3 mil empresas em 5 países, né, que utilizam hoje a 99jobs.com. Se a 99jobs.com fosse uma cidade, ela seria a terceira mais populosa aí do Brasil. Muito interessante. Ele foi eleito aí pela revista Época um dos 18 jovens no Brasil com menos de 30 anos que estão mudando a forma como pensamos. Já foram capa aí, né, da revista Época, falando sobre o propósito, né, no trabalho. Então, formado aí em comunicação pela SPM, né, em São Paulo. Ele também é professor convidado nos principais MBAs empresariais do país, em escolas como FGV, IBMEC e FIA. Ele sempre está aí nas cadeiras de Employer Branding, Digital Transformation, e ele é professor especialista na Hyper Island Brasil e na Digital House Brasil. Então ele vai falar sobre o futuro das profissões e planejamento de carreira em tempos de incerteza. Já parou para pensar que as empresas são plataformas onde você pode desenvolver os seus talentos e, em troca disso, receber um valor e benefícios para realizar um trabalho na função em que a empresa entenda que você vai crescer com ela também? Esse pode ser um novo ponto de vista para a sua carreira, especialmente em tempos de incerteza. Venha conhecer um pouquinho aí, né? Hoje a gente vai conhecer bastante sobre as plataformas de desenvolvimento da nossa vida, né? Como o Du chama aí. E como que elas podem auxiliar você no futuro das profissões. Então, agora eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Vou deixar à vontade aqui o Eduardo, para ele falar um pouquinho com vocês. E assim que você quiser, Eduardo, pode compartilhar sua tela, fica à vontade. Ah, show de bola. Minha tela ainda não está compartilhada? Vamos ver Eu agora. parei de compartilhar a minha, aí agora chegou, tá ótimo. Chegou? Show. Tá ótimo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Fica o tempo todo a tela compartilhada ou dá para trocar comigo ou não? Como é que é isso? A gente vai trocando, eu vou cuidando aqui Show. da Sabe por parte, quê? eu vou trocando, vou trazendo você. Em alguns momentos eu vou projetar a Isabela, porque aí as pessoas vão vendo o trabalho lindo que ela está fazendo. A gente vai construindo uma dinâmica aí, vai ser bem Desculpa bacana. te perguntar agora que o evento já começou, Imagina, a gente tá tem tudo tempo de certo. preparar. Tá Mais tudo porque certo. essa apresentação é um apoio. O começo eu uso ela, mas depois é mais comigo. Perfeito. Aqui e a gente vai tirando dúvida aí e eu tal. coloco Tá aqui bom? na função Speaker View, aí quando você estiver falando, você aparece. Show de bola. Pessoal, muito obrigado no fundo do coração pela oportunidade de falar aqui. Obrigado, Dario, pelo todo carinho que você teve aí em preparar tudo isso ao longo desse tempo. Muito obrigado também, tipo, a Belas Artes pela oportunidade e, obviamente, você que está desperdendo seu tempo, aí, colocando seu tempo, investindo seu tempo, talvez, em conversar um pouco comigo. Fica super à vontade para depois fazer todas as perguntas que quiser e também eu passo meus contatos aí para caso você tenha alguma dúvida ou até mesmo queira fazer alguma crítica, tamo junto, tá? Bom, meu nome é Eduardo, como foi falado, pode me chamar de Du. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns temas aqui. Um deles está baseado no... Deixa eu só ver se... Acho que eu não tô... Não tô conseguindo ver aqui o que aconteceu. Agora foi. Tá passando. Tá aparecendo um negócio na frente? Porque para mim aparece. Ou não? Não aparece, não aparece. Tá bom. Não, o que tá aparecendo para mim são as enquetes, não sei como aqui que apareceu. Eu distribuí a enquete para que as pessoas possam responder ao longo do que você for falando. Como é que e ficou elas vão sabendo? responder. Tá bom. Isso, eu vou deixar 10 minutinhos e depois ele também pode minimizar assim que ele responder. Legal. Pois bem. Bastante gente respondendo já, muito bom. Show. E aí, o que eu queria dizer é que o Raj Sisodia é o fundador do movimento chamado Capitalismo Consciente, e ele disse que o mundo mudou em 1989. Acredito que muitos de vocês ainda nem eram nascidos. Em 1989, o mundo mudou por 4 grandes motivos. O primeiro deles foi a queda do Muro de Berlim, que de alguma forma possibilitou ao mundo
que ele entendesse que as pessoas têm, vamos assim dizer, a possibilidade de derrubar governos, né? A força da democracia como um todo. Além disso, a gente teve o conceito de free market na China, que ficou muito em evidência, que foi como a gente se criou de alguma forma o liberalismo econômico. Além disso, o derramamento do petróleo do Mar do Norte, todos os conceitos de sustentabilidade nasceram por conta do derramamento de petróleo do Mar do Norte. Foi aí que as empresas começaram a ver o nível de ciência que elas precisavam ter. O que talvez seja agora com o Floyd sobre a questão de racismo dentro das organizações, a questão de diversidade e inclusão dentro das organizações, foi o que aconteceu em 89 com o derramamento de petróleo. A partir daí as empresas começaram a olhar pela sustentabilidade. 20 anos depois, as áreas de sustentabilidade, basicamente toda empresa grande, relevante, tinha sua área e sua preocupação com a responsabilidade social e sustentabilidade. E, obviamente, a criação do www. Tá? O Berners-Lee criou o www e fez com que o mundo, de alguma forma, fosse repensado. Isso dividiu as empresas entre empresas adaptadas e empresas nativas. As empresas adaptadas são as empresas que nasceram antes de 89 e as empresas nativas são aquelas que nasceram depois de 89. Google, Facebook, whatever. Se a gente for olhar aqui, ó, existe esse gráfico que, se você olha ali 2018, as empresas que valem mais de 1 trilhão e tal, inclusive hoje valem mais do que isso, mas todas essas empresas ali de 2018, você vai ver que elas são empresas que nasceram em tese depois de 89. A Apple e a Microsoft nasceram antes, inclusive quando o Steve Jobs volta à Apple em 97, ele consegue transformar a empresa numa empresa nativa novamente. Mas muitas delas deixaram de ser, essas empresas são novas, recentes, hoje leva muito menos tempo, se você é uma empresa de tecnologia, para você estar, vamos assim dizer, na internet, entre uma empresa das mais valiosas do mundo, e se você for olhar, tem uma questão muito interessante aí, que é um pouquinho do que eu queria falar para vocês. Eu estou contextualizando, né, para a gente entrar, que é o seguinte: essas empresas, elas buscam pelos melhores talentos. E se hoje, de alguma forma, você é um profissional que é voltado para a tecnologia, que você é voltado para o processo de transformação digital das organizações, a chance de você ter uma empregabilidade ela é bem maior. Principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Eu acho que assim, todas as empresas basicamente se repensaram no dado o momento que elas estavam vivendo por conta da sua transformação digital e tecnológica. Muitas empresas não tinham condição de oferecer que seus funcionários pudessem trabalhar em casa e agora elas tiveram que, por pressão, acelerar esse processo como um todo. Por outro lado, eu vejo que isso de muitíssima... tem um lado positivo para o mundo, porque a gente vai ver as empresas ainda mais conectadas, ainda mais digitais. Todas as organizações trouxeram o seu departamento de tecnologia interna para entender como fazer com que os seus profissionais acelerassem a sua curva de quão digital eles são. Seja a possibilidade de trabalhar home office, a possibilidade de ter uma conexão em qualquer lugar que esteja, por aí vai. E isso tudo faz com que essas empresas também, como eu estava mostrando para vocês, fossem listadas como as melhores para se trabalhar no mundo. As empresas mais desejadas para se trabalhar estão entre as empresas digitais também. Quem aqui não sonharia, por exemplo, trabalhar na Apple, na Amazon, no Google, no Facebook? E dado que esse sonho existe, ele está muito ligado ao fato de que são as empresas que passaram a liderar, né? Antigamente, se você for ver, a liderança está muito pelo petróleo, tá? A Exxon, a Total, né, que é a Shell, são empresas baseadas em petróleo. O óleo valia muito, hoje o que vale muito são os dados. E como você está preparado, de alguma forma, para olhar pelos dados. E por que eu estou comentando isso? Porque existe uma diferença entre como as empresas adaptadas pensam e como as nativas pensam, basicamente tudo, desde a estrutura organizacional, como ela monta projeto, como ela monta os seus jobs, como que os gestores se posicionam, como que as carreiras são construídas, e isso tudo, de alguma forma, auxilia as empresas nativas a crescer muito mais rápido, num modelo que faz muito mais sentido hoje do que fazia anteriormente.
Um exemplo claro é a Kodak, né? Muitos de vocês acho que nem sabem, nem sei se vocês conhecem a Kodak. A Kodak era uma empresa que vendia o filme para você tirar foto. Antigamente você tirava foto de filme, não sei se vocês sabem, antigamente tirava foto do filme assim, e aí tipo esse filme tinha que ser revelado, não dava para ver na hora e postar numa rede social. Tinha Então, um aparelho, né? Era todo um aparelho diferente, né, Edu? Eu não, brinco com as pessoas. Eu lembro que quando eu fui tirar minha primeira foto na vida, eu queimei tudo, porque eu abri antes, tipo, uma loucura. E isso quer dizer o quê? Que a Kodak, ela não se reinventou. Dado que ela não se reinventou, ela não tem mais o espaço que ela tinha anteriormente. Agora fala assim, Du, o que é esse processo de reinvenção? Ele está 100% ligado a quais pessoas você tem no seu time. As pessoas que vão construir, as pessoas que estão no time que vão construir os produtos do futuro. E o que as empresas nativas fazem é trazer para esses times, para suas empresas, pessoas para montar times que constroem o tempo todo os produtos do futuro. Esse é o tesão que você tem que ter, em descobrir aquilo que você quer fazer o mundo ser um lugar melhor e construir esse produto dentro de uma empresa. Desculpa, gente. Eu vou trazer aqui o conceito de jornada do herói. Muitos de vocês, comunicadores, imagino eu, sabem o que é a jornada do herói. Eu vou repassar, depois eu vou trazer um outro conceito aqui. Joseph Campbell, esse carinha aí que está aí do lado, é considerado um dos maiores profissionais da psicologia no mundo. Ele era o braço direito do Jung na psicologia. E ele criou o que eu chamo de fórmula da vida, mas aí está chamado de jornada do herói. A jornada do herói é utilizada para tudo que é storytelling. Todas as histórias que precisam ser contadas são de utilização da jornada do herói. Por exemplo, 3 histórias aqui. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars. Imagino que vocês tenham assistido todos os filmes, se não assistiram todos, pelo menos assistiram um. Dado que vocês assistiram pelo menos um desses filmes, vamos seguir ali com Harry Potter, por exemplo. Precisa ter um herói, tá? Segundo a teoria da jornada do herói, precisa ter um herói para construir uma história e uma narrativa de sucesso. O Harry, por exemplo, nem sabia que era um herói. E isso é uma característica comum entre os heróis. Eles não sabem quem eles são, que eles são incríveis, que eles podem ser pessoas fodas, whatever. Nem sei se podia falar palavrão, tô falando. E aí, o que aconteceu? O Harry, por exemplo, ele também é órfão. Isso é outra coisa que é natural entre a maioria dos heróis. Mãe e o pai do Batman morreram. Mãe e o pai do Homem de Ferro morreu. Mãe e o pai do Homem-Aranha morreu. A maioria dos heróis tem a sua, vamos assim dizer, a sua família, por algum motivo, não existe mais. Morreu. Além do herói tem um parceiro. O parceiro é uma alma amigável, ele quase sempre está do lado do herói e ele aparece no último minuto para salvar. Tá? É meio que isso que acontece na maioria das vezes. Além do parceiro, temos o mentor, super importante no processo. Depois eu vou contar para vocês. O mentor, ele é um mago misterioso, ele usa barba e roupas antiquadas, ele aponta o caminho e morre, tá? Super importante. Além disso, tem a princesa, é uma mulher que possui visão e chaves, potencialmente é um interesse amoroso e ela é considerada a irmã do herói, tá? Então, assim, ela não é um interesse, na verdade, amoroso, ela é a irmã do herói. Todo mundo, quando começa o filme do Harry Potter, acha que a Hermione e o Harry Potter vão ter alguma coisa, mas no final não, tá? Tanto é que acaba que cada um tá de um lado. A Hermione tem tantas chaves para saber aquilo que o Harry Potter precisa para vivenciar a jornada dele, que é como se você estivesse pegando sua melhor amiga, entendeu? O seu melhor amigo. Então, assim, não faz sentido você ter a princesa da história como sua amorosa nesses casos. Além disso, tem o gigante gentil. No primeiro momento ele dá medo, depois prova que tem um coração gigante. Tem a dupla divertida, que são gêmeos que parecem não fazer nada certo, mas tem um feito heróico quando ninguém espera. E também tem o vilão. O vilão é quem o roteirista começa a escrever antes de começar tudo. A sua história tem que estar baseada num vilão foda. Se ele não existe, não faz sentido. Além do vilão, tem o exército do vilão, que são sei lá, personagens que de alguma forma tentam trazer o mal ao longo da narrativa inteira, sem necessariamente expor a imagem do vilão a todo momento. Então é para esse artifício que é usado o exército do vilão. Tem uma característica interessante, é que quando o vilão desaparece, quando o vilão morre ou alguma coisa acontece,
todos esses heróis, esses exércitos, eles desaparecem, você não sabe nem para onde foi. Então, isso é uma coisa interessante. Tudo bem até agora? Ok para todo mundo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Falem aí um filme da Disney, pelo menos desses antigos, assim, os clássicos, podem até ser os reinventados aí, para a gente ver se a gente consegue construir essa jornada de novo. Quem consegue me ajudar? Podem colocar no chat aí. Rei Leão, já comentaram, Toy Story. Rei Leão? Rei Leão, já falaram Rei Leão? Rei Leão, Toy Story. Vamos de Rei Leão, que todo mundo conhece. Rei Leão é a história do Hamlet, né? Tipo, é uma história super... Vocês estão vendo meu WhatsApp ou só eu que estou vendo meu WhatsApp? Só você, fica tranquilo. Tá bom. Meu WhatsApp tá bombando aqui, e aí eu tô vendo ele aparecendo. Fica tranquilo, tá só a tela aqui do herói. Da imagem. E aí, o Rei Leão, vamos de Rei Leão, ó. Quem que é o Rei Leão aqui? Simba, obviamente. Simba, no final, o pai dele acaba falecendo, mas o Simba, ele tinha uma característica interessante de herói, que é... Eu trabalhei na Disney por um tempo, então eu conheço a maioria dos personagens por dentro das histórias. O Simba, ele era um herói que era como se fosse um playboy, porque até tem uma cena do filme que fala assim, tudo que o sol toca é seu. Tipo assim, é como se dissesse, cara, tipo, tu nasceu com uma Ferrari na garagem, tipo, prontinha pro dia que você fizer 18 anos, tipo, andar com sua Ferrari. Era o playboy da floresta, entendeu? Então, essa característica é interessante, porque é um cara que acha que pode fazer tudo a hora que quiser. Ele tem tudo, né? E até depois um meme que eu vi que criaram, que eu achei interessante, que era engraçado, na verdade, que era assim, o Rei Leão, né, o Simba e o pai olhando assim, tipo, para a savana, e aí ele falando assim, ó, tudo que o sol toca vai virar uma drogazil, né? Brincando que tem drogazil em tudo quanto é lugar. Hoje você chuta uma árvore e cai uma drogazil. Não sei perto da casa de vocês, mas aqui, pelo menos, tem milhares. E obviamente que é um meme, foi uma graça que eles inventaram, brincando com esse sentimento de que tudo que o sol toca era do Simba, né? Além disso, tem um parceiro. O parceiro é mais difícil, porque o parceiro do Rei Leão, ele é um pouquinho, mas é o Zazu, é o pássaro. O mentor, quem que é o mentor do Rei Leão? Vamos ver quem lembra. Escreve aí quem tá prestando atenção. Pior é que eu não consigo ler aqui. Eu consigo ler? Aqui, ó. Esqueceu o nome, é o Mandril. Só você lê, Dário? Não, todo mundo pode ler. Você vai em More, nos 3 ali pontinhos, e aí você tem a opção do chat, aí você consegue ver. Olha só. E todo mundo vê o de todo mundo. Ele tá falando que é o Rafik, o velhinho lá. Rafik, perfeito. Eu tenho uma empresa de tecnologia e não sei usar a bosta do Zoom. É porque, tipo, cada hora usa uma ferramenta. Eu já fiz no Meet, já fiz no Zoom, eu já fiz no Teams, eu já fiz no YouTube, cada hora usa uma ferramenta. E aí eu tô me familiarizando ainda. Aqui, ó, falaram o Mandril, né? O macaco. Então as pessoas estão chutando. O Mandril não é, bastante. mas o macaco é. É que isso pinta aí. a árvore, é isso. É isso aí. Ele pinta a árvore, pinta a cabeça do Simba também no começo. O macaco é o mentor. Ele não morre no final, igual as outras histórias, mas ele tem um papel importantíssimo e muito parecido. Inclusive, o macaco tem uma barba branca. Além disso, nós temos a princesa. No Rei Leão, a princesa... como é que eu vou dizer? A princesa... Eles acabam ficando, né? Eles acabam namorando, tanto é que tem Rei Leão 2 e 3. Tem o Gigante Gentil, não tem no Rei Leão. Dupla Divertida, quem que é? Vamos ver se vocês sabem. Deixa eu ler aqui. Timão e Pumba, exatamente, acertou. A galera tá rápida aqui. Tá boa, tá ligeiro. Olha, todo mundo escrevendo. O vilão é o Scar. E o exército do vilão, quem que é o exército do vilão? Vamos ver se vocês pegam. Hienas, perfeito. Galera, vocês entenderam que isso é uma fórmula? Eu espero que vocês nunca mais assistam filme como vocês assistiam antigamente. Por quê? Porque isso é uma fórmula. Até tem a história lá da mulher do Harry Potter que fala, tipo, estava num café descompromissado e criei uma história. Puta mentira. Ela copiou do Star Wars. O George Lucas e o Joseph Campbell eram amigos, eles eram próximos. Tem essa história, eu acredito nela, que eles eram próximos. E ele que ajudou o George Lucas a construir todos os personagens do Star Wars. E o que eu quero dizer com isso é que
como eles fizeram isso, isso fez com que tipo, o mundo fosse repensado na forma de se contar a história. Mas por que o mundo foi repensado? O Joseph Campbell, quando criou isso, ele fez uma análise de todos os indivíduos e suas relações sociais para resolver as coisas. Só que isso são personagens. O grande segredo está nessa coisa aqui. Você está lá no mundo comum, pensa no sentido horário. Aí você recebe um chamado para aventura. Então, por exemplo, recebi o chamado de prestar o vestibular. Sei lá, é o momento da minha vida que eu tenho que passar no vestibular. E aí, ou então que eu tenho que arrumar um emprego, né? Arrumar um estágio, um trainee, whatever. E aí você tem um momento de recusa do chão. Será que eu tenho que ir mesmo? Óbvio que emprego todo mundo tem que ir. Vestibular, às vezes as pessoas pensam qual é a faculdade, qual que vai fazer. Mas sempre tem um momento meio de recusa, assim, de tipo, vai, não vai? Será que é isso? Será que não é? Esse momento é importante também você conversar com o seu mentor, tá? Aí depois tem um momento que, quando você tenta começar, essa empresa que eu quero, vou me candidatar. Pá, você perde. Você não consegue. De primeira, você levou porrada. Tem o Gabriel falou aqui, a receita de 2 ingredientes Star Wars é Joseph Campbell e o Akira Kurosawa. Exatamente. É que é tanto nome que eu tenho medo de colocar aqui todos os nomes juntos. Mas obrigado, Gabriel. Muito legal. Gente, para quem está acostumado a fazer palestra vendo o olho das pessoas, é muito diferente fazer assim. Eu acho muito mais legal olhando, obviamente. Mas obrigado por vocês mandarem comentários, porque eu não me sinto tão sozinho aqui. Para mim, eu realmente prefiro muito mais estar com as pessoas. Minha vida é estar com as pessoas. Então, obrigado. Tô aqui Não, você também, querido. Obrigado. Tamo juntos. Da próxima vez eu vou chamar minha esposa, minha cachorra e tal. Aí pelo menos todo mundo assiste aqui e fica olhando pra mim. Minha esposa já assistiu isso aqui 60 mil vezes. Pois bem, aí o que acontece? Esse momento vermelho é tudo de errado que vai dar na história. A Pixar, por exemplo, ela tá fazendo uma coisa que é muito interessante. Ela tá fazendo com que a maioria das histórias como é que eu vou te dizer? A maioria das histórias, elas tenham a parte do vermelho muito alta, muito grande. Então, por exemplo, um filme maravilhoso que eu assisti, que é aquele Coco, que é A Vida é uma Festa. Lindo, lindo. Se você não assistiu esse filme, tem que assistir. Impecável filme. No IMDb, que é um site de avaliação de filme, é um dos filmes da Pixar mais bem avaliado. Melhor que Toy Story, se não me engano. O filme é impecável. E o momento que o menino se ferra é assim, mais da metade do filme. E o menino lá se ferrando. Quer ver outro filme impecável da Pixar? Como é que chama aquele? Divertidamente. Eu estava lembrando o nome em inglês aqui, não estava lembrando. Inside Out. Mas o Divertidamente é um filme sensacional, muito, muito bom, que vocês deveriam também assistir. Divertidamente, a menina que tá lá, bonitinha, se não me engano é Alegria, né? Ela tá tentando voltar para pegar a bolinha do sonho, do não sei o quê. Ela não perde. Ela só vai se ferrando, se ferrando, se ferrando. Ela vai caindo num buraco, como se fosse assim, o buraco vai... E aí tem uma hora que você já fala, meu, pelo amor de Deus, arranca essa mina daí, sabe? Isso é a Disney mostrando resiliência. É a Disney contando que os jovens de hoje são muito mimizentos, que na verdade eles têm mais direito de fala e coisas do tipo. Mas, por um lado, a Disney está falando que a gente precisa ser mais resiliente nas coisas que a gente de fato quer. E se você quer uma coisa, você tem que ir sabendo que vai dar errado, na maioria das vezes, até que você aprende de fato o que você deveria ter feito para fazer. Ou seja, o processo de ganho de repertório da corrida é o mais legal do que a vitória. E a gente tem que ficar apaixonado por isso no nosso processo de desenvolvimento. O que isso tem a ver com emprego, Du? O que isso tem a ver com emprego? Tudo. A nossa vida e a nossa trajetória está baseado nas coisas que a gente quer fazer, baseado nas coisas que a gente quer construir. E olhar para a jornada do herói tem tudo a ver com o emprego. Quando você sai ali, está escrito ali, a aproximação da caverna oculta, é a parte mais de baixo aqui da jornada do herói. Quando você está na aproximação da caverna oculta, cara, tipo, é o fundo do poço. É como se você estivesse ali falando, meu, tô ferradão, tô no pior dos momentos da minha vida. E dado que esse momento que você está vivenciando é tão negativo que você olha e fala, meu, já era. Então vamos dar um exemplo de Rei Leão, já que a gente falou de Rei Leão. Mundo comum. O que era o mundo comum do Rei Leão? Tudo que o sol toca é seu. O cara era um playboy, tipo assim. Aí o pai fala, não vai pro cemitério dos elefantes. O que ele faz?
Vou pro cemitério dos elefantes. Tudo que o sol toca é meu, caralho. Não conheço essa porra. Aí ele vai pro cemitério dos elefantes. Chega lá, tá numa emboscada, se ferra, o pai morre e ele fica com o sentimento de que ele que matou o pai. Quando ele fica com o sentimento de que ele que matou o pai, ele resolve fugir. Quando ele foge, ele também é convidado a fugir. Quando ele foge, ele vai lá e encontra o Timão e Pumba, que acaba fugindo, né? Como se fosse assim, cara, nada deu certo na minha vida, vou vender miçanga na praia. E aí ele vai lá vender a miçanga dele na praia. Imagina, o leão vira vegetariano, tipo, ouve reggae o dia inteiro, né? O Hakuna Matata nada mais é do que um reggae. Provavelmente começa a ter umas alucinações. Então, reggae, alucinação, vegetarianismo, isso tem um pouco a ver com maconha. E provavelmente, tanto é que tem aqueles momentos onde tipo, ele começa a ver o pai, né? Tipo, nas alucinações e tal. Então, provavelmente, era a Disney contando para as crianças o que é a Cracolândia, né? O que é o mundo das drogas e tal. E aí ele sai desse momento, por quê? Porque ele vai lá no fundo do poço, ele se ferra lá tudo no fundo do poço, e o mentor vai buscar ele. É muito importante você ter um mentor na sua vida. Eu vou falar isso daqui a pouco, você vai entender por quê. Porque é um mentor que já vivenciou as experiências que você está vivenciando hoje. E ele é o único responsável para te arrancar de onde você está. Quando o mentor te arranca dali, ele tem como intenção fazer com que você, de alguma forma, vivencie a experiência que deu errado com ele e que, de alguma forma, pode acelerar o seu processo de chegar onde você quer chegar. E o mentor vai lá pro Rei Leão e fala, mano, viaja, não foi você que matou, não. Teu pai tá lá te vendo, vai fazer tuas coisas, pá. Inclusive no live action, na verdade não é um live action, né? Não iam fazer um leão falar, mas assim, o filme novo que foi lançado no passado da Disney, é maravilhoso essa parte, é de chorar, a parte que tipo resgatam ele lá da Cracolândia. Então assim, quando o Rei Leão volta, é o processo dele de volta, até ele volta, o que é chamado de volta com Elizira e tal. E aí, quando ele volta, ele consegue cair no mundo comum. O que é o mundo comum? É a sua zona de conforto. Então, o que aconteceu? Tem uma frase que eu achei no LinkedIn sensacional, chamada... Deixa eu ver se tem aqui. Acho que tem. Tem aqui, ó. O sucesso é um iceberg, que foi o jeito que os americanos trouxeram. Eu achei essa imagem, falei, cara, essa imagem. O brasileiro trouxe o conceito do americano dizendo assim, todo mundo sabe as pingas que nós bebe e não sabe os tombos que nós leva. Então, o iceberg é o olhar de que as pessoas estão vendo tudo aquilo que é o seu sucesso e as pessoas não veem todas as porradas que você leva. É exatamente o que aconteceu com o Rei Leão. Tipo, o Rei Leão viu que ele era o playboy, todo mundo viu. E depois o momento que ele volta para tomar o reino, todo mundo viu. Mas o momento que ele vai aprender, se desenvolver, entender quem ele é, blá, 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 cara, ele tá lá se metido lá no mundo no mundo recluso dele que ele escolheu. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Olha só. Tá vendo aquele pontinho do iceberg aí que tá na imagem? Ó, o pontinho lá em cima. O que é isso? Esse pontinho é você no grupo no Instagram. É o que você posta no Instagram. Você só posta no Instagram as coisas legais. Tem gente que começa a pensar qual vai ser a coisa legal que vai fazer só para postar no Instagram, tá? Agora, qual que é o pico lá? O pico lá embaixo. O que é aquilo? É o grupo do Whats com as migas e com os migos. Tá? Aqueles migos que você reúne, que tá todo mundo fudido, aí você coloca todo mundo fudido junto para falar das merdas que tá todo mundo fudido, pelo menos não é só você, né? Então esse é o sentimento que você tem, a gente tem esses dois picos aqui da nossa vida. Como é que a gente traz isso para a jornada do herói? É a mesma coisa, a parte de cima é a parte que todo mundo vê, a parte de baixo é a parte que ninguém vê. Aí eu trouxe um conceito aqui que eu quero trazer para vocês chamado Delta de Conquista, tá? Que é a jornada do herói aplicada à nossa vida. Você está lá num belo dia, até que você recebe um problema para fazer. O problema é como se tipo, alguém estivesse chegando numa entrevista de emprego e falando para você assim, você precisa agora vivenciar uma experiência, saiba que aqui na empresa nós temos muitos desafios. É isso que a empresa fala para você, vamos assim dizer... entender que você tem problema pra caramba pra resolver. Gente, ó, ninguém contrata ninguém se não for pra resolver problema. Se você não tem uma capacidade de resolver problema na tua vida, a chance de você ter a capacidade de resolver problema na empresa dos outros ainda é mais difícil. Então, o que eu quero dizer com isso
Todas as empresas só estão contratando gente para resolver problema. Eles, aí, como problema é uma palavra feia, eles colocaram um desafio. Então é assim, tipo, aqui a gente tem muitos desafios, né? E aí você fala, aí você coloca no currículo, né? Que as pessoas aprenderam, né? Aí começaram a colocar no currículo. Amo desafios, né? Adoro passar por desafios empresariais, organizacionais. Puta bullshit, né? O que eu quero dizer com isso é, tipo, se você entendeu que você tem um problema para resolver e você é apaixonado por esse problema, você quer se meter naquilo. Tá vendo essa linha da felicidade, ó? Você acha que você vai sair do seu um belo dia, você vai sair do seu tudo que o sol toca é meu na tua cabeça e vai, pô, essa coisa aí eu quero ver o que que é, né? E aí você fala assim, quero ver, vou prestar o vestibular, vou fazer essa faculdade aqui que meu tio acha que é faculdade de maconheiro. Aí você vai lá, faz a porra da faculdade. Para provar também, porque você entende que é um problema, né? Eu, por exemplo, fiz publicidade, imagina, meu pai é juiz. Então, assim, tipo, na minha cabeça, todo mundo sempre falou, pô, você vai fazer direito. Eu fui fazer publicidade. Tipo, nada a ver, né? Meu pai só usa terno e gravata e eu venho com essas camisas coloridas. Tudo se explica, mas o conceito disso é que eu vi ali um desafio maior do que o que eu tinha. Em tese, se fazer direito não ia ser fácil, mas assim, eu tinha um mentor dentro de casa que assim, ia abrir milhares de portas para mim que eu não queria, quis pegar um desafio nada a ver. Depois fui montar a empresa, fui fazer um monte de coisa que também ele não conseguia ajudar. Eu lembro um dia que meu pai, quando eu falei que eu queria montar uma empresa, meu pai falou assim, o que você vai fazer com a sua carteira de trabalho? Né? E eu nem sabia onde estava a porra da carteira de trabalho. Do tipo assim, nem sabia o que eu ia fazer com a carteira de trabalho. Isso é a história de todo mundo, tá? Inclusive já tem aqui, ó, larguei direito depois de 3 anos para fazer RP. Valeu muito a pena, mas minha família não amou. Exatamente, a sua família, no primeiro momento, o que ela tem? Quando vocês forem pais ou mães, e se algum de vocês já forem, eu vou ser, estou muito feliz com isso. Estou tão feliz que eu queria tanto ser pai que veio gêmeos de uma vez só. Então, agora vou ter em novembro, outubro, vou ter gêmeos. E Parabéns aí, Edu. obrigado. E quando vocês forem pais, vocês vão estudar uma coisa. Du, como é que você está falando de pai? O que o pai e mãe faz se você nem sabe o que é ser pai e mãe, né? Gente, o Dario falou na apresentação que a 99 tem 3 milhões e 800 mil usuários. Isso já cresceu, já está com 5 milhões, tá? Já é, sei lá qual cidade do Brasil, já é, sei lá, top 3, top 4. 5 milhões de usuários. Sabe quantos pais tem de usuário? É o pai. Tudo bem ser uma pessoa mais velha, mas não é o pai. É o cara que inscreve o filho no processo seletivo. Mais de 100 mil. E aí eu fiz um estudo sobre os 100 mil pais. Quem eles são na fila do pão? Eu queria entender, porque para mim não fazia sentido nenhum pai lá inscrever o filho na porra do processo seletivo. Os pais, quando o filho não passava, eles ligavam para mim. Mandavam e-mail. Isso aí tudo vai estar lançado num livro do Dia dos Pais impecável, super lindo, que depois vocês podem até mandar para os pais de vocês. Eu estou aproveitando a quarentena para escrever um monte de coisa e tal. E aí, o que está acontecendo? Esses pais, eles falam uma frase que é assim, meu filho, eu não quero que você passe pelo que eu passei. Quando o teu pai fala isso, ele está te privando dos fundos do poço que ele se meteu. E ele não quer, porque ele te ama tanto que ele não te quer ver sofrer. E ele sofreu, por um motivo ou outro ele sofreu. Gente, não caiam nessa dos pais, tá? O pai te ama tanto que ele não quer ver você sofrer, mas o que vai fazer você ser foda é você sofrer. Nossa, Du, você é da psicologia da dor? Não é psicologia da dor, gente. É o processo de você vivenciar seus fundos do poço e se autoconhecer. A gente só se conhece quando a gente está abaixo da linha do Instagram. A gente só se conhece quando a gente entende de fato quais são os problemas que a gente quer resolver para o mundo e como que a gente vai resolver, qual os merda que a gente vai ter que passar para resolvê-los. Quando você sai do momento do problema, ali onde está na imagem, e vem para o momento fundo do poço, é o momento mais lindo da tua vida. Hoje, se um cara vem chegar e falar para mim assim, Du, faz uma entrevista comigo. A gente está recrutando alguém, todo mundo que está na 99, eu tenho que entrevistar. Aí eu entrevisto, tá, não sei o quê, eu não quero saber as coisas legais que ele fez, só quero saber as merda. Onde deu bosta, eu quero saber. E conta a história da bosta aí. Quero saber qual nível fundo do poço do cara, até onde ele chegou, o que ele fez para sair, é isso que é o importante. Todo o resto é perfumaria. É a parte do Instagram que eu já vejo nas redes sociais. Agora eu quero ver as bosta, entendeu? Por isso que eu fico brigando com o LinkedIn. LinkedIn só tem coisa linda, né? Gente, todo mundo é trabalhado, né? Ninguém é preconceituoso, ninguém é nada. Todo mundo incrível. Só que
a gente fica nesse processo de se mentir para a gente mesmo e não aprender com aquilo que tem a ver com a gente. Tá vendo a linha da felicidade aí? Você acha que você vai sair de um belo dia, vai para o problema e depois vai seguir a linha da felicidade. Não. 99% das pessoas vivem a linha da felicidade, segundo o Instituto Brasileiro Eduardo Migleno Estatísticas Avançadas, que eu mesmo inventei, e eu mesmo criei esse negócio de 99%. Porque ninguém que quer fazer coisa foda tá 99% feliz. Vive 99% da vida feliz. O que você vai viver é o processo de conquista. E é muito interessante. Quando você chega na queda, tá vendo a estrelinha que tem na lição lá em cima? A estrelinha, o que acontece? A estrelinha é a tua mãe falando assim, tá vendo a sua prima? Olha como ela é incrível, ela conseguiu. Eu lembro o primeiro dia que eu peguei uma DP, aí eu fui contar para minha mãe, aí minha mãe falou assim, sua prima da GV nunca pegou DP, ela trabalha na Unilar. Eu tinha um ódio dessa porra dessa prima, eu queria matar a prima. Óbvio que não, mas assim, hoje é minha amiga e tal. Mas eu tinha um ódio da porra da prima, porque a prima era usada como exemplo. Depois eu fui descobrir que, na verdade, nem existia essa prima. Ela vinha da Ilha das Primas Cuzona, que vinha para virar exemplo para a mãe, tá? Ela era um holograma, ela nem existia a prima do jeito que era. E é natural que a nossa família crie esses hologramas, né? Essas invenções para dizer o quão incrível você não está sendo, porque você não tomou a decisão que ele tinha dito lá. Tenho certeza, quem falou aí no comecinho, deixa eu ver aqui, ó. Aí no comecinho falou aqui, a Mariana, larguei direito depois de 3 anos. A Mariana, a mãe, o pai, provavelmente, a família, sei lá, ficou o momento inteiro vendo a primeira escorregada para falar, tá vendo? Falei, tá lá. É normal isso, Mariana, todo mundo, entendeu? Somos todos Mariana. E esse processo somos todos Mariana é por quê? Porque o pai tem medo. Aí o que o pai faz? Segura a criança. Quando você está aqui vivenciando essa experiência aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui. Quando você está vivenciando... Dario, dá para ver meu mouse ou não? Dá para ver o mouse, sim, dá para ver. Pode mexer. Quando vocês Inclusive, estão aqui no mundo comum, você até pode, tem um lugar aí que você até pode desenhar, viu? Mas aí eu te ensino isso no outro momento. Isso, hoje é o legal. Basic. Talvez no próximo vamos para o Advanced. Mas é bem legal. Tô no verbo to be do coisa aqui. Não, mas vai ser bem legal. O mundo comum é quando você está na sua zona de conforto. Aí, o seu pai, a sua mãe... A nossa geração é uma geração muito legal, porque é a geração do tipo assim, meu pai e minha mãe se fuderam para chegar onde chegaram e dar a condição que a gente chegou. Então, por exemplo, tem muita história do tipo assim, pô, meu pai foi o primeiro cara a fazer faculdade da família. Tipo, a gente tá vivendo isso ainda, né? Tipo, a gente tá falando tese em privilegiados, mas assim, tem muita gente que ainda, pô, eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade da família. Não eu, mas a pessoa tá falando isso. E dado que isso acontece, do tipo, o sentimento de que eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade da família, o pai fica com o sentimento, cara, quero que meu filho tenha tudo que eu não tive, né? Então, tem muitos casos que você tá lá no mundo comum, né? Aí depois quando você vai se ferrando, você vai entrando aqui, né? Começa a se ferrar, você vai entrar aqui. O que o pai faz? Ele pega e te leva aqui, ó, para você fazer isso daqui. Então, o seu ciclo, ele só faz isso, ó. Que, na verdade, é isso aqui, ó. Você tá aqui, quando você vai se metendo no problema, teu pai te vê caindo, ele faz isso aqui. Opa, filho, volta aqui. E ele fica enfiando um belo dia na tua vida, seus pais, sua família, whatever, para que você fuja das porradas que ele já sabe que você vai cair. Exemplo. Tem gente que fala não quero... eu tirei meu filho do estágio porque ele estava se ferrando muito lá. Não, eu falei, filho, você não precisa disso. Teve gente que tirou o filho da faculdade porque o filho estava mal, que não sei o quê. Aí vai lá e protege demais. Esse sentimento de proteção é lindo, maravilhoso. É o amor mais puro que existe. Só que ele vai ferrar você. Você tem que fugir desse processo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque pai e mãe não é mentor. Nunca você vai ver pai e mãe sendo mentor na história. Nenhuma história. Se essa história foi feita assim, ela tá errada, vai dar bosta. Porque pai e mãe só quer teu amor, ele não quer te ver se ferrar. E é legal você se ferrar, entendeu? Então, o que acontece nesse processo? Quando você tá lá no processo de queda, você tá no fundo do poço.
E aí, esse eixo aqui, ó, o eixo Y, entre a zona da felicidade e o fundo do poço, está ligado ao fato de que você não se autoconhece o suficiente para resolver aquele problema específico. Então, você precisa trabalhar você mesmo para entender qual é a diferença que você tem entre se autoconhecer para resolver esse problema. Eu fazia parte de uma rede de jovens chamada ESEC, provavelmente tem aí na Belas Artes, vocês devem conhecer. E a ESEC tem a missão de fazer o mundo ser um lugar melhor, né? Uma missão pequenininha, né? Básica, a paz do mundo. E meu pai achava que era uma seita satânica, minha mãe achava que era uma maçonaria de jovens, e eu falei, não, quero fazer esse negócio. Não. Eis que fui fazer a ESEC e, mal de publicitário, eu fiz um evento para pais da ESEC. E aí, quando eu fiz esse evento, o meu pai chegou em casa, assistiu lá o evento, chegou em casa, ele sentou no sofá e falou assim, entendi. Você quer ser um agente de mudanças positivas na sociedade. Eu falei, é isso, pai, é isso. Ele leu lá no telão e decorou. Aí ele falou assim, meu filho, você quer mudar o mundo. Eu falei, é isso, pai, eu quero mudar o mundo. Isso faz mais de 10 anos. Ele falou, eu quero mudar o mundo. Ele falou, que legal, você quer mudar o mundo, mas não consegue tirar nem a meia do meio da sala. Cara, foi o maior choque, assim, idiota, porque eu falei, é verdade, eu não tô tirando nem a meia. Tinha uma meia no meio da sala, na hora, ele apontou a porra da meia no meio da sala. Eu nunca me senti tão organizado na vida. E aí eu peguei aquilo e fui levar. Meus livros são organizados por cor, eu mesmo que organizo, minhas roupas, tudo organizado por cor direitinho, minhas meias. A minha vida é uma organização porque eu acho que assim, pra gente resolver o problema dos outros, primeiro você precisa resolver o seu. Nossa, mas quem diz que arrumar a cama tem a ver com... É um puta exercício de terapêutico. Você começa assim. Você começa fazendo o básico. É o típico pessoa que faz yoga, mas não fala oi pro porteiro, sabe? Tipo assim, você tem os serviçais, né? Mas você faz yoga, você é todo trabalhado, vai para a Índia 2 vezes por ano. Tipo, o entendimento de como você está vivenciando aquilo que você entende de fato que é se autoconhecer. E eu ali vi que existe um exercício gigante do meu processo de autoconhecimento. Aí eu vou contar rapidamente. Daí, quanto tempo a gente tem ainda? Só para eu ver aqui, hein? Eu não sei nem se vocês estão gostando. Você pode seguir talvez. super tranquilo, tá, Du? Ah, Temos Tá bom. tempo ainda. A gente pode ter aí mais pelo menos 40 minutos no total. Tá bom. Mas a gente vai indo e no final a gente deixa para perguntas e a gente vê quem continua até o final nas perguntas, mas tá indo, vai super bem. Tá bom, mais 15 minutos, eu acho que eu fecho aqui o que eu quero passar. O que eu estou dizendo? O que eu queria dizer para vocês? Você prefere que deixe mais em você ou deixe a apresentação agora em junto? Mim, 100%. Fechado. Eu não vou usar mais meu PowerPoint. Pode até parar de compartilhar, então, se você quiser. Não, eu preciso voltar depois. Então fica tranquilo. Já alterei aqui. O que acontece? Eu, quando comecei a minha jornada empreendedora, se é que a gente pode falar isso, eu não gosto muito da palavra empreendedor, porque eu tenho skills empreendedoras, mas a minha função não é empreendedora, tá? Ixi, espera aí que minha lâmpada aqui deu merda. Mas a minha função não é empreendedora. Eu tenho uma função daquilo que eu trabalho, daquilo que eu faço, daquilo que eu curto fazer, mas a minha função, eu tenho skills empreendedoras, eu não sou empreendedor. E o que eu quero dizer com isso é que, tipo, na maioria das vezes a gente fica com o sentimento de que você precisa ser o empreendedor de sucesso. Mas quem aprende a ser empreendedor? Não conheço ninguém que aprende a ser empreendedor. Não conheço ninguém que tipo, olhou e falou, pô, eu fiz essa escola de empreendedor, de montar empresas e coisas do tipo. Eu trabalhava num banco, eu adorava o lugar onde eu trabalhava, era um lugar, assim, super legal, gostava mesmo. E dado que eu trabalhava nesse banco, eu trabalhava no Banco Real. Nem sei se muitos de vocês conhecem. Quando eu trabalhava nesse Banco Real, eu conheci hoje atual Santander, né? Santander comprou Santander. ABN, né? Merrill Bank, depois, né? Exatamente. Depois, muito bom. Depois o Santander veio e deu uma ferrada, mas o Real era um banco, assim, maravilhoso, assim, eu gostava muito de trabalhar lá. Quando eu trabalhava lá, eu descobri o que era valores do ambiente de trabalho. Porque
eu vi o presidente um dia no... Sempre fui muito cara de pau. Eu vi o presidente um dia no banco. Eu nunca perdi nada por ser cara de pau. Eu acho que eu perco mais por não falar do que por ser cara de pau. Mas isso, obviamente, é uma característica dos extrovertidos. Eu fui lá, a Mari falou assim, Du, parece a pessoa que se destacaria. Eu me destacaria em qualquer lugar, mas a minha head no banco falou assim, Du, infelizmente a gente não vai te efetivar como estagiário, porque a gente não tem vaga, mas mesmo se a gente tivesse vaga, a gente não ia te efetivar. Então, assim, essa era a minha persona lá. Aí, no mesmo dia, eu fui em outras áreas, arrumei 3 empregos no mesmo dia e voltei lá para mandar ela tomar no cu. Óbvio que eu não mandei, né? Tô brincando. Mas sim, só um jeito de... ela foi muito motivadora, né? Imagina, você é moleque, tem 20 e poucos anos, e aí você tá sendo motivado desse jeito, do lugar que você amava trabalhar. Amava. E eu amava porque um dia eu vi o presidente no elevador, e eu fui lá e falei, meu, você não sabe, as pessoas amam trabalhar aqui. E eu amo trabalhar aqui. E eu perguntei para os meus amigos o que eles gostam de fazer e vi que a maioria deles não curte o que estão fazendo. E aí eles falaram assim, ele falou, Du, você se identificou com os valores do banco. Eu falei, caraca, que porra de valor é esse, né? Tem mais dinheiro aqui que eu nem sabia. Mas não, valores ligado a o seu propósito. Gente, faz quase 15 anos isso. Tipo, esse negócio de valores era... Entendeu? Ninguém falava isso. E aí, eu comecei a entender que os valores eram uma coisa importante. E aí eu fiz um PowerPoint. Quando você é publicitário e trabalha em banco, você só faz PowerPoint. Quando você faz administração e trabalha em banco, você só faz Excel. Tipo, é todo mundo preso ao mundo, à ilha da Microsoft. E aí, quando eu estava fazendo PowerPoint, começaram a gostar do meu PowerPoint. E aí eu fui subindo. Aí o diretor estava pedindo PowerPoint, os outros diretores de outra área estavam pedindo PowerPoint, o presidente estava pedindo PowerPoint. E quando o diretor pediu PowerPoint, eu comecei a conhecer muita gente. E eu comecei a gerar um nível de network muito legal. Resultado, eu comecei a fazer uma pesquisa por minha iniciativa, nem era do banco, para saber por que meus amigos não curtiam o trabalho deles. Eu comecei a ver que o maior erro que existe no mundo é a gente divulgar vaga. Não se divulga vaga, se divulga espaço de trabalho. E agora a gente ainda está indo para um mundo de divulgar ecossistema de trabalho, que é maravilhoso. Consegui ver as 3, consegui ainda fazer parte da mudança do primeiro pedaço. O que é a diferença entre você mudar o trabalho e mudar sair do job board, né, dos job description para o company description? Você não pode mais escolher o trabalho baseado no que você vai fazer lá. Você tem que escolher baseado no espaço, na plataforma que você quer se desenvolver. Então, por exemplo, vou dar um exemplo idiota. Na sua empresa pode ir de bicicleta? Isso é um lugar para mim importante, porque eu amo bicicleta. Ou seja, as pessoas não estão mais só preocupadas o que elas vão fazer no dia a dia. Elas querem saber como elas vão viver dentro do espaço onde elas vão trabalhar. E isso é maravilhoso. Porque a gente, de fato, conseguiu... Até as pessoas mais simples se entendem motivadas ou desmotivadas. Simples que eu quero dizer assim, tipo, pouquíssimo repertório. A gente tem vários estudos na 99 que comprovam isso. Pouquíssimo repertório consegue fazer a diferença entre trabalhar num lugar e trabalhar no outro por conta do environment, do ambiente que é construído. Isso chama-se cultura organizacional. E o que faz com que isso aconteça está ligado aos valores. Pois bem, eu vi que divulgaram meu LinkedIn, meu Instagram é muito mais ativo, tá? Du Migliano, super fácil. Aí o que acontece? Quando você está vivenciando esse momento, esse espaço, eu estava lá para montar a minha empresa e aí eu fiz um PowerPoint, óbvio, fazia PowerPoint da minha ideia. Pus esse PowerPoint em todas as caixas de e-mail de todo mundo que eu tinha conhecido, diretor, presidente, cassino. Um diretor me ligou e falou, Du, eu curti muito tua ideia, eu vou investir 5% dela, comprar 5% da empresa. Isso dizia na época uns 50 mil reais. Ele pegou esses 50 mil reais e falou assim, cara, vai tocar essa porra. Sai do banco, não conta o RH que eu falei pra você sair, sai do banco e vai tocar esse negócio. Saí do banco, me demiti, fui tocar esse negócio. Olha só o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, 6 meses depois, já tinha saído do banco, já tinha montado a empresa, já tinha feito um monte de... O cara me mentiu pra mim, ele nunca me deu esses 50 mil reais. Pô, eu tinha trazido gente, foi uma pentelhagem. Cara,
me vi totalmente quebrado ali pela primeira vez, com 20 e poucos anos, assim, tipo, no sentido de precisar pedir dinheiro, endividado, cartão de crédito atrasado, cacete. E me vi num sentimento de que eu tinha dado errado pra caraca. Eu saí da faculdade, todos os meus amigos estavam trocando de carro, pagando parcela de apartamento, e eu tava mega fodido. Aí eu falei, não vai ficar por isso. Vou achar outro investidor. Se o problema é investidor, eu vou achar outro investidor. Aí fui buscar outro investidor. Cheguei lá, bati na porta de não sei o quê, 6 meses depois, consegui outro investidor. Então, assim, eu estava no meu um belo dia, trabalhando num trabalho que eu amava até que me veio a possibilidade de eu resolver um problema que eu estava imaginando que eu não ia conseguir resolver. Só que quando eu comecei a resolver esse problema, é um momento de queda, só porrada. E aí, eu achei outro investidor. Esse cara colocou dinheiro 3 vezes mais do que o primeiro pôs. Ele colocou de verdade. A gente tinha advogado, funcionário, tinha tudo. E aí, resultado disso, 6 meses depois de o dinheiro acontecendo, esse cara tinha sido presidente de uma multinacional de tecnologia. Ele saiu dessa empresa. A empresa foi comprada, compraram a participação dele, porque ele também era sócio minoritário. Ele pegou esse dinheiro e colocou numa offshore nas Ilhas Virgens. E eu ficava pensando, por que ele colocou no paraíso fiscal, né, o dinheiro, né? Não tem tanto lugar para guardar dinheiro, por que ele guardou lá, né? Porque ele roubou esse dinheiro da empresa. Ele colocou o valor, ele fez uma valuation da empresa, o valor de mercado da empresa foi maquiado. E ele saiu com muito mais dinheiro do que realmente deveria. Resultado disso, ele pegou esse dinheiro, colocou na porra do paraíso fiscal e saiu investindo em startup. E eu só fui descobrir isso bem depois. Quando eu descobri isso tudo, eu, na verdade, a missão da empresa na época era mudar o mundo ajudando as pessoas a fazer aquilo que elas amam. Mas, na verdade, eu era uma operação de lavagem de dinheiro dele. Eu lembro que eu fiquei tão puto, assim, meu sentimento era, olhar pro cara e falar, vai tomar no seu cu, tipo assim, no último nível, assim. E eu cheguei para ele e falei, ó, tem 3 motivos pelos quais as pessoas conectam umas com as outras. O corpo, a mente, corpo, a mente e a alma. O meu problema com você não tá no corpo e na mente, tá na alma. Então, assim, eu não vou conseguir fazer mais nada com você e nem com ninguém que tá perto da sua alma, entendeu? Na hora ele olhou e falou, caraca, Hakuna Matata no moleque, né? Já usa essas camisas e tal. Mas não, o meu sentimento era que, assim, tipo, eu não queria ver esse cara na minha vida. E eu tava no segundo sentimento de, tipo, assim, aí meu pai já tinha falado, ó, filho, esquece, você é louco, você só tá se ferrando nessas ideias aí, que não sei o quê. E aí os amigos comprando apartamento, pagando parcela do apartamento, trocando de carro, tal, não sei o quê. E eu nem carta tinha, até hoje também não tenho carta. Aí eu fui para esse momento da vida. E aí, quando você tá muito na bosta, eu falei, velho, eu vou deixar de comer em tudo quanto é, qualquer coisa, qualquer lugar assim, eu vou fazer terapia. E aí peguei todo o meu dinheirinho, que eu pouquíssimo na época que eu tinha, meu pai já não me ajudava mais, e falei, vou investir em terapia. Aí na terapia eu descobri que meu pai, histórias de pai, né? Porque terapia é o seguinte, você vai chegar lá, se você não fez, faça, tá? Até porque a gente tem que conversar, a gente só faz terapia para conversar com você que não faz, né? Então, assim, terapia é uma coisa muito interessante. E aí eu fui lá na terapia e é interessante, você abre a porta, assim, é como se a mulher falasse assim, a culpa é tudo do teu pai e da tua mãe, fechasse, né? Isso aí dá na mesma que terapia. E eu cheguei lá na porra da terapia e fui para o meu entender que o meu pai tinha algumas questões interessantes comigo. E olha só, eu queria bater no tecla do por que eu queria fazer aquilo. Não fazia muito sentido eu fazer aquilo. Eu podia... Quando eu comecei a fazer a Nine, que nem chamava Nine na época, porque a gente perdeu o nome na segunda vez que a gente tentou fazer, o nome na época, né? Aí eu tive que inventar outro nome e o novo nome foi Nine Jobs. Quando a gente inventou, isso antes de 99 Táxi, esse negócio de 99 nem existia. A gente criou um matching que fazia com 99% com você e com as empresas. Então, por isso chama-se 99 Jobs, porque vai até 99% o índice de matching. Então, segredo, ninguém sabe dessa história. E
quando a gente foi fazer, quando eu fui começar essa segunda empresa, eu fiz uma pesquisa e eu me aprofundei nos programas de estágio e trainee e eu prestei 66 processos para descobrir o que as empresas queriam. E eu falei, cara, tem um nicho aí de coisa que a gente pode fazer, porque isso aqui tá velho, isso aqui tá chato, ninguém usa tecnologia, quem mais quer fazer essas bostas dinâmicas? E aí eu falei, bem, a gente vai reinventar essa merda. E aí eu bati com isso na tecla. Só que assim, eu tinha passado desses 66 processos nos 15. Porque eu sabia passar. Eu nem queria passar naquelas empresas, mas eu sabia passar. E aí ficou meio que um sentimento assim, pô, o Du sabe passar. Ele tem emprego, mas ele quer se meter nessa merda de empreender. E aí todo mundo vem, né? Pô, falei que não ia dar certo, não sei o quê. Aí eu acho que tem tanta gente, é muito engraçado, tem tanta gente que torceu tanto contra que hoje fica chateado, até não deve nem me seguir mais, de ter dado alguma coisa. Isso vai acontecer na tua vida. Se você tem estratégias grandes, se você pensa grande, que quer fazer coisa foda, coisa que você nunca nem sabe como é que fazer, vai ter esse tipo de gente. E sabe quem elas são? Elas são as frustradas que elas não conseguiram sonhar. Elas não conseguiram, elas vivem o sonho do outro. Elas não conseguiram viver seu próprio sonho. Então, assim, o Jarbas falou que é a jornada do herói com direito a Darth Vader versus Luke. Total. Às vezes eu também sou o Darth Vader, mas é muito jornada do herói. Por que eu tô falando isso tudo para vocês? Quando eu tava na terapia, eu vou entrar numa outra aba, assim, eu fico abrindo a aba do Google Chrome na minha cabeça eternamente, tá? Depois eu abro, nem sei o que eu abri, nem sei porque eu abri aquela porra. Aí eu volto, tenho que fechar, tá? Então eu vou abrir mais uma aba do Google Chrome aqui, mas depois eu vou voltar, prometo. Meu pai, quando eu tinha 7 anos, coisas que eu descobri perguntando para ele depois de ter sido indagado na terapia. Meu pai, quando eu tinha 7 anos, ele entendeu que o pai dele era um grande filho da puta, porque ele abandonou a família, nunca mais voltou. Voltou assim, obviamente, mas nunca pagou pensão. Meu pai ouviu a minha avó, semi-analfabeta, empregada doméstica, tendo que trabalhar 3 turnos, dizendo, cara, você tem que resolver o problema da justiça, porque a justiça no Brasil é uma bosta. A justiça no Brasil é uma merda. O seu avô é o seu pai é um filho da puta. Minha avó falando pro meu pai. E aí meu pai ficou com o sentimento de que ele tinha que ir para esse mundo da justiça. E aí ele virou advogado, foi fazer direito e virou advogado. Quando ele virou advogado, a primeira pessoa que meu pai processou na vida foi o meu avô. Processou o pai dele, pedindo todas as pensões, imagina a raiva que ele tinha, todas as pensões que ele não tinha recebido. Dado que ele fez isso, se ferrou, até hoje não tem essa pensão. O meu avô já morreu já e não tem. Mas no meio do caminho, meu pai estava lá no fundo do poço dele, cara. No meio do caminho, o papai entendeu que o problema não era dele com o pai. Aquilo era a missão do meu pai e ele tinha que fazer aquilo para trabalhar com a justiça. Quando meu pai fez isso, ele começou a trabalhar com... Ele falou, eu vou ser juiz, eu vou mexer na justiça. E aí ele não foi, aí ele conseguiu ser juiz, passou no concurso, sei lá o quê. E aí quando ele foi ser juiz, ele não foi ser direito da família, né? Que chama. Ele foi fazer, como é que chama aquilo? Na parte criminal ele trabalhava com narcotráfico, assim, é bem mais tranquilo, né, do que direito da família. E aí ele ficou 20 anos trabalhando contra o narcotráfico no Brasil e na América. Ele foi eleito um dos 5 maiores juízes em combate ao narcotráfico na América. Ganhou o prêmio do presidente da República, prêmio dos Estados Unidos, prêmio não sei o que. E eu assistindo tudo isso. Quando vocês forem pais, uma coisa que você não pode falar para seu filho é: papai e a mamãe agora tem que trabalhar, porque senão ele não vai comprar seu brinquedo, você não vai poder ir para Disney, você não vai poder, estudar. Não pode falar que trabalho está ligado a pagar coisa. Porque senão a nossa vida, por mais humilde que a gente seja, vai ser achar que a gente está trabalhando para pagar boleto. E o boleto, gente, ele vai existir. Como ele não vai existir, ele vai estar aí a vida inteira, de todo mundo. Seja alto, seja pequeno, seja grande, vai estar aí a porra do boleto. O sentimento que a gente não pode ter é que a gente trabalha para pagar a merda das contas que a gente mesmo inventou.
só para tentar ser feliz com as bostas que a gente paga das porra dos boletos. A felicidade não tá na merda do boleto, a felicidade tá no entendimento de quanto a gente é útil. Uma vez eu tava lá no banco, e aí um chefe chegou para mim e falou assim, ele estava dando uma palestra, aí ele pegou o microfone e falou assim, agora eu vou fazer uma pergunta tranquila para vocês. Tinha, sei lá, 200 pessoas na palestra, eu era estagiário, estava na frente, obviamente, né? Estagiário tem que ficar ali na frente mostrando serviço. Tá? Aí eu estava lá, e aí ele pegou o microfone e falou assim, qual é o sentido da vida? A pergunta tranquila era qual é o sentido da vida? E aí ele estava brincando, né? Ele não ia fazer essa pergunta. Mas o microfone estava na minha mão, eu olhei e falei, cara, cuzão. Óbvio que eu não falei, eu só pensei. Falei, eu vou responder. Respondi, eu falei assim, é amar e ser amado. Isso não veio nenhuma igreja, tá? A gente só veio ao mundo para amar e ser amado. A gente não veio fazer mais nada. Tudo que você for fazer na tua vida é para se sentir amado. Tudo. Tudo que você posta no Instagram, toda a faculdade, tudo que você faz é sentir amado. Por isso que a Mari falou, pô, meu pai e minha mãe não foram muito felizes, tá, não sei o quê. Que é o sentimento de que quem me colocou no mundo me ama menos. Entendeu? É natural. E quando a gente tem isso, a gente bate nas nossas provações. Nossa, eu estou fazendo coisas para não ser amado. Primeiro você precisa ser amado por você. As pessoas mais fodas, que conseguem os empregos mais legais do mundo, primeiro são amadas por elas. Elas não estão pensando no que o outro acha de amar ela que está se amando. E o que é se sentir amado? Se sentir útil e, por conta da sua utilidade, se sentir ouvido. Esses dois entendimentos estão ligados ao seu propósito. Se você descobre o tipo de problema que você curte resolver, o que tem no mundo que pode fazer com que o seu problema seja resolvido e seja melhor, é lá que você vai mirar, é lá que você vai encontrar seu propósito, é lá que tu vai acertar. Eu escutei meu pai dizendo que ele ia trabalhar para fazer o mundo ser um lugar melhor. Desde pequenininho eu entendi que trabalho, a diferença entre eu e a maioria dos meus amigos que não conectavam com o trabalho deles, era porque desde pequenininho eu entendia que meu trabalho não era a forma simples de pagar boleto. Apesar de eu ser privilegiado, eu tenho que assumir isso. Mas assim, o meu pai não foi e ele também entendeu assim, por conta das dores que ele vivenciou. E o entendimento de entender trabalho tá ligado ao que você quer fazer no mundo ser um lugar melhor. Se você não veio para essa porra para arrumar as coisas que tá aqui, e arrumar não é dando like, dislike no Facebook, tá? Arrumar é olhar, encontrar qual que é a forma de se resolver a porcaria daquele problema. Você não entendeu a sua utilidade, você provavelmente vai ficar alinhado abaixo de felicidade, porque você não vai ver suas conquistas de resolver seus problemas. Quando você se conecta com aquilo que está de fato com o seu coração, baseado naquilo que você entende como a sua missão, é quando você encontrou o trabalho que faz sentido para você. Se você achava que nessa palestra você ia aprender dicas de currículo, você se enganou. A minha maior intenção aqui é de contar a história de uma pessoa que entendeu que a missão dela é ajudar as outras pessoas a encontrar a sua missão. E quando você buscar a tua missão, você pode ter certeza, existe uma missão para todo mundo que está nessa porra desse mundo. Quando você encontrar a tua missão, você tem que ir firme nela, naquilo que você realmente acha, acredita que faz sentido, para continuar passando pelos fundos do poço de forma tranquila. Dario, pode voltar para o meu PPT, por favor? Opa, estamos aqui. Enquanto a gente está voltando, até aproveito para mostrar, a Isabela está avançando aí na arte que ela está desenvolvendo aí, né? Olha que linda. Quer mostrar para a gente, Isabela? Aqui, ó. A nuvem de palavras aí. Caralho, que lindo. Desculpa o palavrão. Parabéns. Minha mãe não pode estar assistindo isso aqui, Obrigada. porque ela briga comigo todos os palavrões que eu falo. Me manda isso que depois eu vou colocar nas nossas redes. Maravilhoso. Vamos mandar sim, Du. Ela vai tirar uma Sim. foto, vai assinar, a gente vai marcar ela também. Obrigado, Isa, pelo carinho. Você é coreana? Sou sim, sou descendente. Você sabe que meu melhor amigo é coreano? Eu amo os coreanos, pessoas incríveis que invadiram esse mundo, e principalmente o Brasil, e eles são muito criativos. Você deve conhecer o Paulo Chun. Você conhece o Paulo Chun? Eu, de nome não, talvez eu conheça de coisa, mas de nome Ele não. fez aquela novela da Globo,
ele fez HBO, ele era VJ da MTV, você nunca ouviu falar? Bom, whatever. Paulo Chung, depois pesquisa Vou esse cara. procurar. Tá. Voltando aqui, quando você olha, você fala, os comentários cheguei aqui, minha... viu? Os comentários foram muito bons em tudo, né? Mas aqui, Isabela, o pessoal curtiu demais o trabalho que eu projetei agora lá. Levanta de novo, porque acho que quando eu estava projetando não estava aparecendo. Aí, olha. Aqui acabou borrando, né? Mas enfim. Faz parte, foi emoção, foi a lágrima na hora da história do Du. Que lágrima. Tá Profundo. maravilhoso, parabéns. E aí, só para fechar aqui, se der para mostrar o meu PowerPoint, olha só. Quando você está nesse momento do problema, você está vivenciando um belo dia até que você se mete no fundo do poço. O que aconteceu comigo é que eu estava metendo nos fundos do poço até que eu entendi qual que era a forma de virada. Só que olha só qual que é o grande segredo aqui. Você consegue mostrar o PowerPoint, querido? Para eles está aparecendo normalmente, Du, Ah, tá o bom, tá bom. PowerPoint. Para eles está, Tá, tá? É que aí tá depende ótimo. ali em cima como você colocou o Gallery View ou a Gallery View ou de repente a tua Speaker View, mas eles estão olhando com certeza. Ótimo, ótimo, ótimo. O segredo da vida é isso aqui. É o número de conquistas que você tem. Quando você achar que você chegou na lição, na verdade você só está mais preparado para resolver um problema maior. E aí você vai seguindo. As pessoas mais fodas que eu conheço, elas conseguiram o maior número de conquistas pelo menor delta de tempo que existe. Ou seja, no menor tempo, elas fizeram mais conquistas. Mas o foco não está na conquista. O foco está em vivenciar fundos do poço para se autoconhecer. Muita gente achando que quando cai no fundo do poço, acabou a história. Era o fim. O fundo do poço não é nem a metade. Ou seja, processo de resiliência, de foco, de você olhar, de você seguir, entendendo que aquilo faz sentido para você lá na frente, é como você vai encontrar a sua missão. Du, eu não sei qual é a minha missão. Não tem problema, continua fazendo coisa. Não para, não fica pensando. De 107 coisas que eu fiz antes de encontrar a minha missão, esse número é real, só 9 fizeram sentido. Só que as outras as outras 97, nem sei se eu fiz a conta certa, as outras 98, 97 coisas que eu fiz, 98, não, 97, foda-se, sou de humanas mesmo. As outras 90 e tantas outras coisas que eu fiz que não deu certo, estão ligadas ao fato de que elas me ajudaram a encontrar as coisas que eu amava. É isso que eu queria passar de mensagem para vocês. Não saiam da zona de conforto a todo momento. Saiam em todo momento, não fiquem na porra da zona de conforto. Saia da zona de conforto, se meta em fundo do poço. Você vai sofrer, entenda que aquilo faz parte. Procure mentores para te arrancar. Quem é o mentor? Não é pai e mãe. Pai e mãe só tem a função de passar a mão na sua cabeça porque ele te ama, ponto. A maioria, né? E eles te amam. Encontrem os mentores que já passaram pelas mesmas jornadas do que você. Seu mentor não precisa ser o mesmo da vida inteira. Eu tenho um mentor da vida inteira, mas eu também tenho um por jornada. Encontre os mentores que já passaram pelas porra que você já quis passar. E isso daí vai fazer com que você um dia chegue. Eu vou te dizer, eu só encontrei qual era a missão da minha vida faz uns 6, 7 anos. Quando eu me meti, mas eu só tive certeza que era aquilo faz uns 5, faz pouco. Eu tenho 32. Mas tem gente que tem 35 e ainda não encontrou. Tudo bem, faz parte, ainda também não me assistiu falar. Não que eu vá resolver tudo, mas pô, eu acho que eu dou 1% de luz, 0,1. Meu ponto com isso é que a gente está construindo uma estratégia no meio do caminho de entender quais são as conquistas que a gente está vivenciando baseado na nossa missão. Isso é o nosso propósito. Propósito é uma palavra que não é bem explicado. O que é o propósito? É o posicionamento que a gente tem para o mundo do que a gente vai fazer. Todo comunicador sabe que para você ser alguém, você tem que ter um posicionamento. Não existe posicionamento ruim, mas ele precisa estar claro para quem é o seu interlocutor. Quando você deixa claro o seu posicionamento e o interlocutor entende que aquele faz sentido para você, bingo, você está trabalhando no lugar que você ama.
Porque a pessoa entendeu que aquilo fazia sentido, você também entendeu que aquilo fazia sentido. Ah, isso vai vir a vida inteira? Não. Você vai ter momentos e fases das suas conquistas que você vai entendendo que aquilo vai fazendo sentido para você. Meu nome é Eduardo. Estou muito feliz de ter falado aqui para vocês. Eu queria agradecer do fundo do coração pela oportunidade. Quem me mandar o Instagram do Migliano uma mensagem, precisa me seguir. Me segue, aí me manda uma mensagem. Du, quero a dica de currículo que fez você passar em 65 processos seletivos. Eu vou mandar tudo de graça. Nada vai pagar. Nunca. Tudo de graça. Você vai lá, você entra. E, obviamente, faça aquilo que você ama sempre. Eu acho que, assim, parece piegas a gente falar essa frase. Desde que a gente criou, ela era. Mas não existe outro estilo de vida. Eu falo que trabalhar na 99 e vivenciar o faço que você ama não é um trabalho, é um estilo de vida. E você sim pode escolher o estilo de vida onde você vai fazer o mundo ser um lugar melhor, baseado na missão que você encontrou, que faz sentido para sua vida. Muito, muito obrigado por todo o carinho. Se tiver alguma pergunta, tamo junto. Mas obrigado por todo o carinho das falas aqui. E tamo junto aí para o que vocês precisarem, tá bom? Du, emocionante. Acho que assim, não é por acaso, né, que a gente foi atrás aí de pessoas que realmente possam trazer uma história forte e transformar a vida das pessoas. Obrigado, né, por você ter topado. É uma missão, né? É um desafio estar aqui, fazer isso acontecer. Sabe qual é o desafio, né, da gente ter, reunir as pessoas, fazer com que elas vivam uma experiência que seja realmente transformadora, né? O nosso papel na educação é esse, nosso papel no empreendedorismo, né? Eu como coordenador do núcleo de empreendedorismo aqui da Belas Artes, é o desafio de fazer essas histórias mesmo acontecerem. Todos os textos aqui realmente são marcantes. Você me falou do poder do mentor, né? Eu até vou compartilhar aqui com as pessoas 2 filmes que eu acho que mostram exatamente o poder que um mentor pode ter na nossa história. E um mentor pode até ser você, que entrou hoje, trouxe uma história de vida, falou questões-chave que fez com que as pessoas pensassem, né? Às vezes era o que a pessoa precisava ouvir ali naquele dia. Então, esses 2 filmes, eles são muito fortes e realmente se conectam muito com o que você trouxe e o que você falou. Esse que você mandou do Um Lindo Dia na Vizinhança, cara, é maravilhoso. Assisti semana passada, impecável. Tom Hanks. É um presente da quarentena. Para mim foi o presente da quarentena. Acho que vai ter Oscar esse filme. Com certeza. Oi? Esse filme pode ser que ganhe Oscar. Já foi, né? Já foi pro Oscar. Ele já foi, é verdade. Já foi. Ele foi indicado, mas não ganhou nada. É verdade. Porque tinha lá a competição com o Coringa, né? Coringa mandou ver também. É verdade. Mas... Nossa, olha o timing. Meu timing, eu achei que ele ia ainda. Verdade. Poxa, que não, bom. Não. É que no Brasil ele chegou atrasado. Não, isso é verdade. Aqui, ele chegou em janeiro. Atrasado, mas, já tinha lançado lá. Ele chegou antes. Tem razão. Olha, você sabe que o perfil das pessoas que estavam aqui com a gente, eu vou mostrar aqui na pesquisa que a gente fez na enquete, né? A gente teve aí 48% alunos da BA, 24% outras instituições. A gente teve alunos que também não possuem vínculo, a gente teve alunos do ensino médio aqui, ou ex-alunos que se formaram. 51% está cursando a graduação, 49% não. Tem interesse em pós-graduação, 84%, ou seja, aquelas pessoas que querem lifelong learning, a vida continua, você continua estudando. Carreira artística, 40% das pessoas que responderam querem ter uma carreira artística, 43% uma carreira corporativa e 56% uma carreira empreendedora. Como a gente deixou aberto, pode ser que pessoas tenham feito uma mesclagem. Tenham respondido mais de uma. Isso que é legal. Sim. 45% está trabalhando, 55% está na busca. E quem está trabalhando, a maior parte aí a gente tem estagiário, a gente tem assistente, a gente tem um número de pessoas que não está trabalhando, a gente tem aí 14 pessoas que são ou artista ou está empreendendo. Maioria da área de comunicação e marketing, mas a gente também tem gente aqui de arquitetura, design, né? A gente teve até também de outros cursos e até ciências biológicas e médicas. Olha que interessante. Que legal. Concluir aqui a nossa enquete. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir de amanhã, se não me engano, eu tenho que ver o calendário.
eu acho que é amanhã, a gente está lançando um negócio chamado Festival de Pessoas Estranhas, que é as carreiras que você não imaginava que seria possível ter. Ativista, profissional de efeitos especiais, psicólogo de cachorro, tudo que você imaginou. E a gente vai entrevistar nomes impecáveis nessas áreas. É uma live do Instagram, meia horinha, com um monte de questões técnicas do olhar de carreira. Então, tem uma metodologia chamada T-Shaped, que está por trás dessa live. E isso vai ficar numa plataforma totalmente de graça, linda, maravilhosa, criada para que as pessoas possam fugir um pouco. Não que a gente queira fugir dos Faria Limers, porque em tese eu emprego alguns deles, mas a gente às vezes acha que só dá para ser vendedor, finanças, né? Isso aqui. Cara, dá para fazer bilhão de coisa, mesmo sendo um nicho, e mesmo seu pai achando que você não vai dar em nada. Então, sigam lá no meu Insta, que vai ser lá que a gente vai postar. E se você, de fato, gostou do que a gente pôde falar aqui, não cobro nada por isso, por favor. Comunica para um amigo teu, divulga, fala, meu, o Du tá colocando uns conteúdos lá legal, entendeu? Tem coisa no Insta agora que não tá. Mas a partir de amanhã vai começar essa toada aí de conteúdos super legais frente às pessoas esquisitas que são meus amigos, que têm carreiras totalmente diferentes. Amanhã a gente vai começar com o Vicente, do Razões para Acreditar, um blog lindo, que tem 1,5 milhão de seguidores no Insta. O Vicente tem uma história impecável. Zero privilegiado, tudo na raça. 7 anos, o cara hoje tem um nome que ele abre milhares de portas. Tem que estar a história dele. Depois vai ter um cara de efeitos especiais que trabalha na Globo, no Hollywood, o caralho. Cara, a história do cara é linda também. Então, assim, se vocês puderem depois, entrem lá no meu Insta para vocês verem essas... para vocês verem essas histórias, tá bom? E tem alguma pergunta aí? Alguém quer falar alguma pergunta? Nós temos Du, aqui... por favor, escreva um livro. Tá, eu estou escrevendo um livro de pai, que eu acho que o pai precisa ouvir antes. Meu público ainda é muito jovem, mas tem um livro que conta um pedaço da nossa história. A gente foi escolhido um dos jovens, um dos profissionais que estão reinventando a forma como o capitalismo... É uma invenção que os caras inventaram lá. Reinventando a forma como o capitalismo está, porque a 99 não nasceu como uma empresa para gerar lucro ao acionista, apesar de ter investidor, caraca. A 99 nasceu para fazer a mudança no mundo da forma como ele está. Ajudando as pessoas a encontrar aquilo que são as carreiras que fazem sentido para ela. A gente só vai mudar o mundo o dia que todo mundo estiver trabalhando numa coisa que faz sentido. E esse é meu objetivo. E aí eles fizeram um livro chamado De Dentro para Fora. A minha história é a que mais tem página lá, e o jornalista escreveu assim... Lindo. Alexandre Teixeira, né? Alexandre Teixeira. Eu queria ter trazido o Alexandre para o nosso encontro aqui. Quem sabe numa próxima. Mas ele não quis? Como é que foi? Que eu não fui... A gente estava fechando as agendas, né? E aí a gente fechou as agendas e acabamos... Como eu não tinha vínculo, eu tentei encontrá-lo nas redes. Usar. Então, na próxima eu peço para você. Eu E vou até pegar o link do um... livro para passar para a turma aqui, tá? Entra em www.magazinevocê.com/Dumigliano. Opa! Então deixa eu procurar aqui. magazinevocê.com.br/Dumigliano. Lá tem todos os livros que eu acho incríveis, né, e mudaram a minha vida. E todo o dinheiro de comissão do site vai para um instituto de ajuda, que eu ajudo jovens que estão em extrema vulnerabilidade a pagar a faculdade, a ter internet no celular para poder estudar, um monte de coisa. Então, entra lá que todos os... Tô pegando o link aqui. Livro tá lá. Magazine Você, uma plataforma incrível do Magazine Luiza, magazinevocê.com.br/Dumigliano. Vê se Olha, eu já encontrei aqui. Não, já achei e já vou compartilhar aqui com a turma. E lá todo mundo que comprar pelo teu... Todo mundo que comprar pelo seu link aqui, esse dinheiro vai ser revertido para o projeto. 100%. Brilhante. 100%. Brilhante. Fora o dinheiro que a gente já põe além do que é vendido no site, óbvio. Então, lá tem o livro do Alexandre. E lá tem história, tem mais ou menos umas 20 histórias iguais à minha. Super legais, assim, super legais. E lá você pode se inspirar com tudo que você imaginar. Tá bom? Já incluí aqui também, tá? O link do livro. Ah, show de bola. É esse livro aí. Esse livro lá, eles contam essa história.
E aí, como o livro é novo, tem uns 3 anos, o Alexandre é um cara, tem até um pouco mais de 3 anos, mas o Alexandre é um cara impecável, eu não queria concorrer com o cara, e ele também, tipo, é um dos maiores escritores de cultura organizacional do Brasil. O cara é impecável. E aí, eu falei para ele, eu deixei o livro, e agora eu vou lançar esse dos pais no dia dos pais, que você pode dar para a mãe também. Mas aí depois lá na frente, um dia que eu achar que eu tenho mais história ainda para contar, a gente conta. Tem mais pergunta? Gente, Olha, precisei sair para fazer xixi. Tá bom, eu também tô bom e vou esperava fazer aqui. xixi. Ela me perguntou qual é o. Ah, Depois eu pego. Eu queria pegar aqui esse encontro que você falou que vai acontecer com todas essas histórias, essas pessoas. Não tá Onde que eu ainda encontro? no meu Ah, Instagram, mas ele vai entrar. então tá bom. Me Então esse é o segue no canal. Instagram. Semana que vem você já vai ver um monte de história. E vai ser muito legal, porque isso vai virar podcast, vai virar um programa de autoconhecimento. Vai ser impecável, você vai vendo. Nossa, Um negócio que a gente está fazendo sensacional. na quarentena, assim, lindão pra galera, tipo, poder se conectar. É o Festival de Pessoas Estranhas. Olha, as pessoas acho que nem fizeram pergunta aqui, porque eu acho que a história foi tão bacana, você trouxe tanta coisa legal. Eu vou fechar com uma pergunta que seria talvez até para você trazer aí a sua mensagem. Uhum. E enquanto você, para a gente mais ou menos finalizar, por mim a gente ficava aqui até às 10, viu, gente? Eu acho que a gente gosta de estar nos eventos, quando a coisa é bacana. Enquanto eu vou falar aqui sobre isso, se você quiser, Isabela, eu estou te projetando, se você quiser pegar e mostrar a sua imagem final aí novamente, me passa também aqui, Isabela, eu vou pegar o seu Instagram, até vou compartilhar para as pessoas, caso elas queiram, enfim, conhecer mais a sua arte e tudo mais, eu vou colocar Ah, aqui, sim. tá? Mas Tá se bom. você quiser mostrar, desculpa, eu não tinha deixado separado aqui, mas eu vou te achar, só um minutinho, que eu já vou Eu colocar. marquei você agora nos stories, mas ó, se facilitar é esse aqui, ó. Ela não estava dormindo. Ó, minha cachorrinha, gente. Boa, Ela olha assistiu a aí, palestra tão bem. Ó, veio aqui, amor, para mostrar você para o pessoal que você tá feliz, hein? Ah, deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar agora aqui a cachorrinha. Ai, que lindo. olha lá, olha aqui, Nossa, ó. não é cachorrinha não, ela é grande, hein? Olha que linda. Ai, que linda. Ai, pequenininha. Obrigado por não ter Muito feito legal. barulho, tá, minha linda? Pronto, você apareceu do jeito mais lindo possível, no final, isso é o grande final. Olha, Isabela, depois se você quiser, pode colocar aqui o link dentro dos painelistas, escreve para as pessoas, coloca o teu Instagram para as pessoas Vou e colocar a aqui. gente poder compartilhar, né? Conhecer, acho que fica melhor. Mas a gente vai bater daqui a pouco uma foto oficial, viu, Du? Uma Tá foto bom? diferente, né? Um print screen. Mas eu queria, enfim, para a gente concluir, a gente teve um auge aí bacana de bastante gente participando, mas tem bastante gente que ainda está. Mas eu queria que você contasse, falasse um pouquinho. Vamos imaginar, são universitários ou pessoas que acabaram de sair da universidade ou outros que querem entrar, né? O que você recomenda para eles, do ponto de vista do que eles devem fazer e aproveitar esse momento que você fala, poxa, se talvez eu tivesse olhado dessa outra forma, eu não gosto do si, né? Mas fala, poxa, hoje, olhando na minha vida, olhando você, né, Edu, se talvez alguma coisa eu tivesse feito lá na universidade, talvez alguma coisa poderia ser mais rápido, ou poderia ter aprendido mais, ou ter quebrado menos a cara, embora quebrar a cara às vezes é importante, né? Mas o que você sente, né, para essa galera universitária, o que eles deveriam valorizar hoje na universidade, ou nessa fase, e que muitas vezes eles acabam não valorizando, talvez Uhum. porque a gente hoje vive um mundo em que a gente tem que dar atenção para tudo, né? Então a gente Uhum. está aqui, estou aqui com você com milhares de parafernálias aqui para dar atenção, as pessoas nos procurando, mas onde realmente talvez eles devam dar esse foco? Então eu gostaria que você concluísse com isso, essa mensagem aí, acho que pode ser interessante. Tá bom. É o seguinte, obrigado pela pergunta, porque ela é super impecável aqui para o momento. Ponto 1, se você está nessa fase da vida, até os 25, 30,
faça tudo o que você puder fazer. Se meta em todas as palestras. Seja o primeiro a levantar a mão. Faça todas as perguntas. Foda-se se vocês não estão indo para lugar nenhum. Vão. Andem. Criem conquistas de coisas pequenas. Tipo, ler um livro inteiro, assistir um puta curso que você queria. Faça coisa, não fica parado. As pessoas que mais se autoconhecem foram aquelas que não pararam de aprender. Ou seja, o índice de curiosidade que você tem, ele é 100% ligado a você vivenciar as coisas que o mundo precisa que sejam vivenciadas. E esse índice de curiosidade tem que estar conectado com uma outra palavrinha. Aqui a presença do Migliano contando sobre a sua história no Nine Jobs. Esse índice de... Legal. Esse índice de curiosidade tem que estar ligado a você ser empático com o outro, conhecendo gente diferente. Então, se você está num lugar onde você está lá nas suas redes, e aí você percebe que você está numa festa e tem pouco negro, e tem pouco oriental, você está no lugar errado. Quanto mais empático você é com o mundo, as andanças de curiosidade que você se mete, melhor é. Um dia você está num curso que só tem branco. No outro dia você está numa festa que a maioria é gay e você nem é gay. Do caralho. É isso. Isso vai fazer com que você tenha uma visão de mundo tão ampliada, que depois, quando você olhar, você vai falar, cara, olha só que interessante, eu fui seguindo um caminho sem saber que estava seguindo. Porque você foi deixando o teu coração te levar. Então, assim, o jeito prático de fazer isso, bobo, é você... Eu tô segurando o celular porque eu vou mostrar um negócio. É você se meter em tudo que você puder se meter. Se mete, vai em tudo que você puder. Não durma, sabe? Vai fazer coisa. Tem palestra na faculdade? Vai. Tem vai. Ah, tô assistindo série do Netflix. Cara, série do Netflix você assiste quando você tiver 40 anos. Vai fazer coisa, entendeu? Óbvio que série do Netflix é bom pra você ganhar repertório. Mas assim, vai interagir, vai se vivenciar, vai se meter nas coisas. E a segunda coisa, que é ridículo que eu vou falar. Seja amigo de pessoas muito mais velhas que você. Amigo. Conheça gente muito mais foda que você. E queira que elas sejam suas amigas. Quando você conseguir fazer isso, é porque você está mostrando valor para gente que tem muito mais repertório. Se você está mostrando valor para gente que tem muito mais repertório, que um dia você gostaria de ser essa pessoa, você está num caminho muito legal de ser único, de ser você, de ter o seu posicionamento. Repetindo, faz coisa pra caramba em ambiente diverso. Vai lá no seu Instagram, vai aqui na parte da lupa, essa parte aqui, ó, tal. Vê se só tem branco. Se só tem branco, você tá ferrado. O mundo não é só branco. Começa a seguir gente negra. Vê se só tem hétero. Se você é hétero. Se você é LGBT, provavelmente você já segue mais LGBT. Faz parte da comunidade. Vai ver se isso aqui tá deixando você se meter numa bolha. Entendeu? Porque a pessoa que é da bolha, ela faz parte da massa. E a galera que faz parte da massa só vai viver o conceito da massa. Então você tem que fugir disso para ser único. Você tem que ser você. Quando você faz isso, as pessoas querem ouvir você e você se sente útil. Lembra que eu falei? E a segunda coisa, busque gente maior que você, foda, mais velho, gente 20, 30 anos mais velho que você, queira ser amigo dessas pessoas. Queira que elas sejam suas amigas. Queiram que elas escolham vocês pro aniversário delas, pro casamento delas, pro dia do, sei lá, do batizado do filho dela, do aniversário do filho dela. Tipo, essas pessoas que, tipo, porque às vezes a gente fica, tudo isso que eu tô falando, Dario, tá ligado a gente sair da nossa bolha. A gente às vezes fica só com o nosso amigo, entendeu? Ah, só a gente conhece, não sei o quê. Meu, os migo não vai te trazer tão mais repertório do que gente que já passou por outras porras de jornada, entendeu? E você tá em lugares diferentes o tempo todo, querendo aprender, vai fazer com que uma hora você olhe e fala, isso eu amei, isso eu gostei. Isso eu amei, isso eu não gostei. Isso eu não amei. Isso vai te dando... Se você... Tem muita gente que fala assim, Du, eu não sei pra onde eu quero ir. E aí essa pessoa tá sentada no sofá o dia inteiro. Tá lá parada, não tá fazendo porra nenhuma. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, as horas complementares
eu tinha matado no segundo semestre. E tinha amigo meu no oitavo ligando pros amigos, falando, mano, me arruma um estágio falso aí pra assinar um negócio aí, porque senão eu não vou formar por conta da porra da hora. Mano, eu matei essa bosta no segundo semestre. Eu assistia palestra o dia inteiro, eu ia em tudo. A faculdade falava, vai visitar a empresa em Sorocaba que faz calça jeans. Eu ia lá aprender a fazer calça jeans. Entendeu? Eu ficava lá assistindo, anotava como fazia calça jeans. Tipo, que porra é essa, entendeu? E aí depois você vai entender por que você usa essa merda. Então, assim, o quanto de repertório você tem e as pessoas que você conhece, que de fato podem fazer alguma coisa por você, que elas são mais velhas. Meu aniversário foi agora dia 29. Quando eu vi o Zoomversário que fizeram, cara, tinha tanta gente velha, mais velha que eu, assim, 50 anos, com 5 filhos, fiquei tão feliz, do tipo assim, porra, que legal, sabe? Tipo, é um monte de gente que escolheu o seu tempo estar comigo, entendeu? Óbvio que também tinha a galera da minha idade, mas assim, tipo, tinha muita gente mais velha que eu admiro pra caramba, que tem um monte de história foda, repertório pra caramba. Essas pessoas sentiam de alguma forma que elas estavam aprendendo comigo. Isso é lindo, isso é lindo. Assim, tipo, pra mim é o meu sentimento de autorrealização. Eu fiz isso sem querer. Meus pais nunca criaram a mesa das crianças na janta, sabe? Aquela mesa das crianças. Eles sempre incentivaram as crianças a falar com os adultos. Tanto é que meus melhores amigos na escola eram meus professores. Tá? Isso em a faculdade e tudo. Meus amigos que saíam lá eram meus professores. E eu tô contando isso só para vocês saberem que essa é a dicasinha que eu daria. Não para você ser igual a mim, pelo amor de Deus, não seja igual a mim. Mas para você vivenciar aquilo que você ama fazer. Porque você vai aumentar o número de repertório e vai ver gente que de fato vai ser os mentores das suas jornadas. Beleza? Olha, Edu, foi emocionante. Eu acho que você pegou bem o espírito do que a gente queria. Acho que realmente, e essa resposta sua realmente é o espírito que a gente quer mesmo mostrar para essa galera, né? A gente trabalha muito aqui um conceito, sabe, do empreenda com a sua história, né? E você trouxe um fator muito forte, né? A nossa história tem mais riqueza do que a gente imagina, né? Então você poder olhar para a tua história, se reconciliar com ela, lidar com esses desafios, encontrar na sua história o repertório que você precisa para fazer o que você sonha acontecer, isso é real. Você trouxe fatores muito, muito vivos. E essa é a grande alegria que todo mundo teve aqui hoje de estar com você. Muito Eu obrigado, do fundo agradeço do coração. muito, Du, pelo teu tempo. Você tem outras coisas, muitas outras prioridades, mas esteve aqui com a gente. E essa mensagem, faça o que você ama, vai ficar guardada aqui nos nossos corações e na nossa história aqui também da Belas Artes, do Núcleo de Empreendedorismo e do Career Week, que foi esse evento bacana que a gente pensou aí. E foi muito bom estar com você aqui. Igualmente, querido, tamo